Meus irmãos, Pai do Senhor Jesus, estou aqui de carona com a minha mãe digna, no volante, rumando a cidade de Itajaí, a fim de atender mais um honroso compromisso, nesta noite na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Campos Novos, culto de missões. Indo meditando naquele que a gente pode nominar como o Manual das Missões, livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 27, verso de número 23. O contexto aqui, histórico, é o naufrágio que o apóstolo Paulo enfrentará. Lucas está narrando na primeira pessoa do singular. E observe, vamos começar aqui a partir do verso 20. Olha o verso 20. E não aparecendo havia já muitos dias, nem sol, nem estrelas, e caindo sobre nós uma não pequena tempestade, fugiu-nos. Olha, Lucas está narrando a primeira pessoa do plural. Toda a esperança de nos salvarmos. Havendo, verso 21, já muito que se não comia. Então Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: fora na verdade razoável, ó varões, ter me ouvido a mim, e não ter partido de Creta, e assim evitariam este incômodo e esta perdição. Então, quanta coisa que se perde e quantos incômodos que se tem por não ouvir quem deveria ouvir. E quem deve se ouvir? Aquele que está ali a fim de fazer a vontade de Deus e que a palavra de Deus está na sua boca. Por não ouvir quem deveria ser ouvido e dar-se ouvido a quem não deveria se ouvir, você vai perceber isso no próprio texto, que a Bíblia diz que o capitão que ali estava, por nome de Júlio, preferiu ouvir mais o piloto do que o apóstolo missionário. Muitas coisas vão se perder e muito incômodo vai se ter. Então muitos incômodos poderiam ser evitados e muitas percas também poderiam ser evitados. E Paulo faz questão de tocar nisso. Mas agora, verso 22, vos admoesto. Em outras palavras, Paulo estava dizendo, muito inteligente como sempre, Vê se me ouvem agora, já que vocês não ouviram anteriormente. É aquela velha história, quem não ouve conselhos ouvirá coitado, Já que vocês não me ouviram, me ouçam agora. Eu vos admoesto, disse Paulo. Aqui tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Isso é o mesmo que dizer, vidas valem mais do que coisas. Então, se você perdeu coisas, é uma perca desagradável, mas se você não perdeu a vida, você pode reavê-las outra vez. E se não reavê-las, nenhuma dessas percas pode equiparar-se à perca de uma vida. Ponto. Então, mais importante do que o que você tem é aquilo que você é. Então, você está vivo. O navio se perderá, mas você, tripulante, se manterá vivo. Por que, Paulo? Fundamentado em que, Paulo? Verso 23. Porque esta mesma noite, o anjo de Deus, e aqui é a frase pela qual quero ater-me, de quem eu sou, disse Paulo, e a quem eu sirvo, esteve comigo. Dizendo, Paulo, verso 24, não temas, importas que sejas apresentado a César, e eis que Deus te deu todos, não te deu tudo, mas te deu todos. Há uma liderança doentia, preciso dizer-lhes isso. Há obreiros doentios que estão à procura de tudo e não estão à procura de todos. O anjo de Deus disse, Deus, o Senhor, não te deu tudo. Se você ler os versículos anteriores, vai ver o texto que eles lançaram muitas coisas para fora do navio e por fim o próprio barco, ou navio, como preferir, se perderá. Então Deus não garantiu que o navio não se perderia, mas que os tripulantes não se perderiam. Então, para Deus, os tripulantes são mais importantes
do que o navio que os transporta. E Deus disse-lhe via anjo que todos, não tudo, mas todos, quantos navegavam com Paulo, não se perderiam. Agora, o versículo 23, eu vou relê-lo por causa de um detalhe muito especial. Porque esta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo. Quem eu sou e a quem eu sirvo. Eu não posso servi-lo sem antes pertencê-lo. Mais importante do que, aleluia, o meu trabalho, o meu serviço, que ele não dispensa, sou eu mesmo. A maior propriedade sou eu mesmo. Eu sou a maior propriedade. E não necessariamente aquilo que faço. Consegue entender isso? Não? Então Paulo diz inicialmente, não o meu serviço. E depois disso, a minha vida. Não, ele diz, ele tem a minha vida. O Deus de quem eu sou, minha vida. E quando ele tem-me em suas mãos, tendo a minha vida, ele terá o meu trabalho. Quando Deus chamou Moisés, lembra disso? Coloca a mão no peito. Tira a mão do peito. Olha para as mãos. Então quer dizer, quando ele tem o meu coração, ele terá as minhas mãos, o meu serviço. As minhas mãos são extensão e consequência do meu coração. Então, primeiro, o Deus a quem eu sou. Depois, o Deus a quem eu sirvo. Não quero servir a alguém ou algo cujo eu não sou pertencente. Primeiro, eu dou-me como eu mesmo, como mim mesmo, a mim mesmo. Primeiro, doação, eu mesmo. E o meu serviço é consequência. Por isso que primeiro Deus quer ter a mim. Porque sabe-se Deus que tendo-me, ele terá o meu serviço também em seu dispor. Que Deus abençoe. Em nome de Jesus. Amém.